como você está? Espero que bem. Eu sou Tamires Peçanha e estou aqui com o professor Rodrigo Mocco, que é especialista em logoterapia e análise existencial. O assunto de hoje é o seguinte: siga o protocolo. É isso mesmo, e você vai entender por quê. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Tamires. Muito obrigado pela acolhida. É uma alegria imensa estarmos aqui. Professor, a gente já começa assim, siga o protocolo. Então, a primeira pergunta: o que é o código CID-10? Perfeito. Então, CID-10 significa Classificação Internacional de Doenças. É um recurso que foi utilizado pela Organização Mundial de Saúde para que houvesse uma linguagem universal ao se referir às doenças, né? Então, o número 10 vem do fato de que a revisão que a gente usa até hoje, a referência do que a gente usa até hoje, é do ano de 1989, que foi a 10ª revisão dessa classificação internacional. Então, o CID-10 tem esse propósito, né, esse objetivo de permitir que os médicos e profissionais de saúde do mundo inteiro consigam entender a linguagem da classificação dos diagnósticos a partir da numeração da classificação que está apresentada lá no CID. Entendido. Agora, professor, por que no contrato o terapeuta não pode prometer resultados? Sim. Dizer que vai chegar naquele objetivo? Bom, acho que aqui a gente começa a entender de forma mais clara essa ideia do siga o protocolo, né? O contrato, ele serve sempre para proteger. O objetivo principal de um contrato numa prestação de serviços é para proteger. Proteger quem? Proteger ambas as partes, né? Proteger tanto o contratante quanto o contratado. Então, quando a gente fala sobre proteção, o contrato existe para dar uma segurança. Então, o grande objetivo do contrato é esse, né? Não vai ser ele que vai determinar se o processo vai ser bem feito ou não, não é ele que vai garantir a qualidade do processo, mas ele vai garantir a segurança do processo. E pensando na segurança, o ideal é que o terapeuta ele seja sempre cuidadoso com as informações que estarão contidas no contrato. O contrato é um instrumento de caráter burocrático, então ele deve cumprir essa função especificamente, conter os dados que devem ser contidos, as informações necessárias, as devidas assinaturas e só. Todo o restante que concerne ao processo terapêutico, a efetividade, a informalidade que muitas vezes ocorre dentro do set terapêutico, a partir da forma como está sendo abordado e conduzido o processo, obviamente não são conteúdos que devem conter no contrato, né? Sim. Então, o seguir o protocolo aqui, nesse caso específico, acho que está muito associado a entender o espaço de cada coisa, né? Então, o contrato deve servir para o seu objetivo específico, que é a proteção do contratado e do contratante, só que o contrato ele não é a totalidade do processo. Então, muitas outras coisas... É a garantia de algum objetivo, né? Sim, exatamente. Então, isso se dá especificamente dentro da experiência do processo terapêutico. Entendi, professor. Agora, observa essa afirmação. O contrato é um bom fio condutor. Mas a intuição, o bom senso, o equilíbrio é tudo que o paciente espera de um bom terapeuta. Pode comentar? Claro, claro. Eu acho que essa citação, na verdade, ela vem trazer assim, um corpo ainda maior, uma substância ainda maior para aquilo que nós falamos antes, né? O contrato ele é um bom fio condutor porque ele vai oferecer as garantias necessárias para o processo terapêutico. Então, ali vai estar, por exemplo, o valor da consulta acordado entre ambas as partes, a periodicidade dos encontros, as regras, né, que são muito importantes. Por exemplo, qual é o tempo de antecedência que foi estipulado entre as partes para um reagendamento de consultas. Tudo isso é muito importante para que se tenha uma boa condução do processo. Então, ele é o fio condutor ali que vai garantir que o processo seja ordenado, seja organizado, que ambas as partes entendam o que está acontecendo, estejam protegidas dentro daquele processo, como nós falamos anteriormente. Mas o que se espera ali, né? Se espera outras coisas, se espera a intuição, o bom senso, como foi colocado na citação.
Porque muitas vezes as situações elas vão exigir esse olhar do psicólogo. Às vezes, dentro de um processo terapêutico, isso pode acontecer. O paciente está passando por uma crise econômica muito grande, simultaneamente a um processo de muita dor psíquica. E aí pode ser que ele enfrente ali, diante disso, identifique a necessidade de reduzir o valor que ele consegue arcar com a consulta. É claro que isso não vai ser uma regra, né? Então o terapeuta necessariamente tem que aceitar reduzir o valor. Não é uma regra, mas aí entra o bom senso, analisar, será que é possível, mediante essa situação específica, fazer um ajuste no valor, entendendo que existe essa necessidade e olhando para o contexto da vida da pessoa, enfim, ela perdeu o emprego, passou por uma situação de doença na família, enfim, ela não está conseguindo arcar naquele momento. Então aí entra esse bom senso. Não está no contrato, mas tem o bom senso. Às vezes uma questão de reagendamento. Vamos supor que está estabelecido no contrato que o prazo é 24 horas de antecedência. Sim. E se não informar com 24 horas que não estará presente, consta como falta, né? E a pessoa vai ser cobrada pela consulta. Mas às vezes a pessoa no dia teve uma situação emergencial, um acidente de trânsito, um filho que passou mal e precisou ir ao hospital, algo do tipo, né? Então, de novo, entra essa questão da sensibilidade, Do cuidado, do bom senso, professor? do cuidado. Exatamente. E tem também o fator e eu gosto muito de pensar nessa perspectiva, assim, Tamires, quando a gente está lidando com o ser humano, e é sempre esse o papel do psicoterapeuta, é sempre oferecer o máximo, né? Sempre oferecer o melhor. É sempre uma perspectiva de entrega. Então, o contrato, ele não vai prever essa entrega total, essa doação total, essa doação plena. Mas isso é uma coisa que se espera de um profissional de saúde mental, assim, que está comprometido com o processo do paciente, que está junto com ele na busca por promover na vida dele uma melhor funcionalidade, uma melhor qualidade de vida, uma plenitude mesmo na busca por encontrar a melhor versão. Então isso também faz parte desse movimento que transcende a letra fria do contrato, digamos assim, e está na intuição, no bom senso, na entrega, no amor à profissão que o psicoterapeuta tem. Então acho que é pensar, e aí de novo fazendo essa relação, né? Pensar o fio condutor como a parte burocrática do processo, mas entender que o processo é muito mais do que a parte burocrática. Tem a parte técnica, a parte humana, a parte vocacional ali mesmo, né? O chamado que o psicólogo tem a lidar com o ser humano e a diferença que um grande trabalho da psicologia pode fazer na vida da pessoa. Sem palavras, professor. Excelente. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, agradeço também a todos que nos acompanham e espero de verdade que esse conteúdo tenha contribuído nos estudos de vocês. Bom, eu aprendi muito, acredito que você também. Continue estudando, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!